E aqui vejo uma outra razão das vaias do Lula. A Academia Brasileira de Ciências critica Lula após cortes em universidades. É o governo do amor cortando da educação. É isso mesmo, Daniel? O governo do amor está cortando verba das nossas universidades. Isso não pode acontecer. Né? Nós vimos um tempo atrás aí o FRJ sem luz. O FRJ estava sem luz porque a universidade não conseguia pagar, porque o governo do amor, que ama a educação, cortou. Mas engraçado que no passado, né, quando nós tivemos contingenciamentos, nós não tivemos cortes, nós não vimos nenhuma universidade parando no governo Bolsonaro, eles falavam que o Bolsonaro odiava a educação. Eles falavam que Bolsonaro era inimigo da educação. Mas agora você não vê ninguém falando isso do Lula. Tá todo mundo quietinho. O governo Lula, que sempre discursou na defesa da educação, né, como bandeira, usou isso como bandeira, né, está agora sendo criticado pelas maiores entidades científicas do país. A Academia Brasileira de Letras é uma entidade importantíssima, né, referente aos seus cortes orçamentários que estão afetando diretamente o funcionamento dessas universidades. As entidades estão afirmando que o decreto do presidente Lula ele limita repasses e compromete diretamente o ensino, a pesquisa e, inclusive, também os programas de extensão. Ou seja, afeta de forma direta a ciência. Lembra quem eles falavam que estava atacando a ciência, Daniel? Quem odiava a ciência? Para eles, quem corta da ciência não é inimigo, né? Quem corta, inimigo é quem faz discurso, mas o cara que corta dinheiro da ciência, né, da formação profissional e do avanço do conhecimento, aí esse cara é o nosso love, né? O nosso querido, o nosso papai Lula. Né? O que é mais irônico nessa história? As mesmas instituições que estão criticando o Lula hoje fizeram o L. As mesmas instituições que estão hoje dando notinha, passando perrengue, perseguiram todos os apoiadores do presidente Bolsonaro, todos os funcionários, todos os estudantes. Agora, né, e fizeram campanha pro Lula, agora estão descobrindo, né, que o discurso do amor, né, o discurso pró-ciência, não passa de um discurso eleitoreiro, né? O corte de recursos ele pode levar a um desmonte progressivo. Só que a gente precisa lembrar, Daniel, que Lula entrou, Lula assumiu, ficou 8 anos, depois veio Dilma, e essa galera quer falar de desmonte. A esquerda, tudo que pegou, desmontou. Tudo aquilo que a esquerda botou a mão, destruiu. E nos 4 anos de governo Bolsonaro, essa galerinha que tá soltando nota revoltada aí porque o Lula tá cortando, não tá contingenciando, tá cortando da educação. Tô na pele, mas vai falar de Bolsonaro. Vê se não vão falar assim, Bolsonaro não. É fascista, é taxista, né? Não, isso aí não quero, não. A gente quer o Lula. Você quer continuar com o cara que vai continuar cortando da educação. E antes de passar para o Daniel, a pergunta que não quer calar é: onde está agora a militância universitária? Onde está agora a militância universitária que antes estava na rua chamando o Bolsonaro de fascista, dizendo que ele odiava a educação? Onde está a militância universitária que está calada, totalmente calada, com os cortes feitos aí pelo governo do amor? Será que é um silêncio seletivo quando o canetaço vem do lado da esquerda, Daniel? Parece que o corte do amor cortou a voz, né, desses que se manifestavam tanto durante o governo Bolsonaro. Agora estão simplesmente calados. A gente não ouve mais a voz de reitores de universidade, de universitários que iam para as ruas
e tal, foram para as ruas durante a campanha fazer o L, fizeram tanto L, que agora estão recebendo o presente de volta do papai Lula, como eles gostam de falar, né? Estão recebendo. Ó, 2023, 332 milhões de corte do Lula na educação. 2024, 3,3 bilhões de corte. 2025 já está em 2,5 bilhões. Não chegamos nem na metade do ano. Se a gente calcular aí a mesma coisa para o segundo semestre, a gente já vai para mais de 5 bilhões de corte aí. Total, até agora, cortado 6 bilhões 132 milhões de cortes do governo Lula na educação, nas universidades. Esse é o governo que preza pela ciência. Esse é o governo do amor, que defende tanto a ciência, mas que corta 6 bilhões, 132, mais de 6 bilhões da educação das universidades. Então, assim, a gente vê que é uma grande hipocrisia dessa esquerda, desse governo, do PT e de todos os partidos que apoiam esse governo. Porque o PSOL, o PCdoB, esses estão bem, fazem parte ali das faculdades, dominam reitorias, dominam DCEs, e agora estão tudo caladinho, diante desse corte absurdo, de mais um corte, né? Que já totaliza mais de 6 bilhões. E a gente começa a imaginar por que tem que fazer esses cortes, quais foram os gastos que geraram a necessidade desse corte. Eu acho que um dos gastos necessários é as viagens, né? Mais de 3 meses já viajando aí, Lula, fora do país, a Janja acompanhando ele para cima e para baixo. Em viagens já foram 4,67 bilhões de reais. Quase 5... Praticamente todo o corte. Agora a gente começa a entender, faz a conta. Faz a conta e faz o L. Está sem dinheiro para as faculdades porque tem que ter dinheiro para o Lula viajar. Entendeu? A conta é simples, é básica. Então o pessoal tem que engolir o choro e fazer o L. Porque não fez, não achou legal, não era isso. O Bolsonaro não era um fascista, não era o cara mau que falava, atacava as universidades. Cara, eu lembrei do Lula durante o debate. Como ele é hipócrita, como que ele é cara de pau. Ele ficava perguntando para o Bolsonaro: quantas faculdades você fez? Quantas faculdades você construiu? E ele sabia que o governo do Bolsonaro pegou 2 anos de pandemia ali, onde o STF, inclusive, mandou fechar tudo. Como é que você vai abrir uma faculdade? Enquanto o STF não deixava a pessoa nem abrir a porta do comércio dela para sobreviver. Ele, hipocritamente, falava de abrir universidade. Você não abriu universidade. Eu abri um monte de universidade. E, pelo visto, as universidades que ele abriu, agora ele está trabalhando para fechar, né? Porque o corte é para isso. Opa, voltou? Voltou? Voltou. Então, as universidades que ele se gabou durante o debate de dizer... Falar STF, cara. Toda vez que você fala STF, a internet cai. Toda vez. Vou tentar usar um outro termo. Alguns da Justiça... Alguns lá da Liga da Justiça, Sala da Justiça... impediu as pessoas de trabalhar. E aí o Lula ficou cobrando o Bolsonaro porque ele não abriu universidade. E aí agora o Lula, as universidades que ele abriu, pelo visto, ele está trabalhando para fechar. Porque com um corte desse, só pode ser esse o objetivo final: fechar as universidades. É isso. O Lula trabalha em prol dele mesmo e da mulher dele. Somente isso. O resto, o que tiver que cortar, pode ter certeza que ele não vai cortar na própria carne. Ele não vai cortar dos gastos do governo. Ele vai cortar da educação, ele vai cortar da saúde, ele vai cortar da segurança pública, que está aí uma desgraça no país. E, em parte, culpa dele, que não investe na segurança pública, não bota a Polícia Federal para cumprir o seu papel institucional, que ajudaria muito no combate a tráfico, questão de tráfico de drogas, de armamento. Mas, ao invés disso, a Polícia Federal preocupada em buscar provas, criar provas e motivos para prender pessoas que apoiam o Bolsonaro. Assim, cada vez a gente caminha para
para um rumo incerto no país, e a nossa única esperança realmente vai ficando para 2026. Eleger deputados federais, senadores e um presidente da República como Bolsonaro, de preferência o Bolsonaro, para que a gente consiga realmente retomar o país, que nesses últimos anos não só está parado, mas está caminhando para trás. Tudo aquilo que foi construído, todos os superávites que foram construídos no governo Bolsonaro, agora estão se perdendo, virando déficit. O Brasil está caminhando para trás. Então, a gente precisa urgentemente, em 2026, retomar o país, para o país voltar a caminhar para frente.